Revista Cultura Espírita, janeiro 2015. Artigo central: Educação, Consciência e Totalidade. Ciclos da Evolução Humana. Denizar de Souza. Pelos caminhos da educação, recomeço e esperança. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, em busca da supersimetria do ser. Antônio Carlos Lima. Entrevista de janeiro, por uma nova economia. Gerson Simões Monteiro. Crônicas de Família, Ana Guimarães. Bom dia, Ano Novo! Destaque para o centenário de Silvio Walter Xavier, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Origem do Mal, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, Histórias das Religiões 2, Coronel Delfino Ferreira. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Gilberto Lepeniski, Arte e Renovação do Homem. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio aqui inestimável do nosso produtor, Açauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Aos queridos companheiros, ouvintes, que nos acompanham sempre e sempre nas nossas transmissões, que a paz de Jesus esteja em seus corações, em seus lares, com muita saúde e luz. E assim seja. Também conosco o nosso querido Joel Vaz, que faz essa seleção de informações aí, criando a nossa agendinha de luz. Verdadeira seleção, porque a quantidade de notícias... A quantidade imensa, né? Dá um dia inteiro de programa. Fantástico, fantástico. Muito bom. Paz, harmonia e equilíbrio. Que este ano seja um marco na vida de cada um, na proposta da reforma íntima e de abrigar Jesus no coração. Eu quero agradecer muito, muito a todos os amigos queridos que das mais diversas formas enviaram notícias, enviaram carinhosas mensagens de Natal, de Ano Novo. Eu peço que a todos recebam de volta com o carinho do doce Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Que Ele esteja permanentemente em vossas vidas e que seja de fato este o melhor ano de todos já vividos até então. Mas eu gostaria de duas referências especiais. A da Suzuko, que me mandou uma receita de mel com canela, deliciosa, cura tudo, tudo, é fantástico. Eu estou lá aplicando mel com canela de manhã, de tarde e de noite. A outra é para o Décio Bressani, de Mato Grosso do Sul. Ele me mandou um cartão com todas as dicas, é um cartão de Natal, com todas as dicas do comportamento que, se praticado, se eu praticar, vou direto para o céu. Opa. Não passo nem pelo umbral, vou direto. É muito lindo, muito bem feito, muito articulado, e que Deus possa dar a vocês, divulgadores da doutrina espírita, força para continuar esse trabalho maravilhoso, missionário, de contar a todos o que acontece no mundo da atividade espírita por esse mundão de Deus. A grande maioria das casas espíritas que eu contatei nestes dias já estão em plena atividade e com seus programas de estudos, sessões de passes, etc. E por falar nessa questão do passe, eu tenho um e-mail da FEB e da Organização das Casas Espíritas, da Volta aos Trabalhos, um e-mail muito interessante. A Federação Espírita Brasileira convida a todos os dirigentes das casas espíritas que participem dos seus cursos ministrados à distância via internet. É de fácil navegação, um ambiente muito agradável. São 4 módulos que serão ministrados neste primeiro semestre. O primeiro módulo, Centro Espírita, uma visão geral. Para que se tenha uma noção correta de como a casa deve ser conduzida na sua estrutura administrativa, na sua estrutura de conteúdo evangélico, etc. O segundo é Movimento Espírita,
estrutura e funcionamento, as agendas para o ano que está se iniciando, enfim, uma reorganização deste quadro de trabalho. O terceiro módulo é o dirigente e os colaboradores, técnicas de comportamento, de gestão, etc. E, finalmente, o quarto, o dirigente e o seu processo de trabalho. É muito interessante, basta acessar FEB e está tudo lá, bem como outras informações interessantes. Aliás, é recomendável que todas as casas espíritas, não importa o tamanho, são muito pequenininhas, não vou me dar bola, não, qualquer que seja o tamanho, sejam afiliadas das seções regionais, como aqui no Rio de Janeiro, o SERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica ali na Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio de Janeiro. E você fica sabendo tudo o que está acontecendo aqui e no mundo, porque por aqui acabamos agora, mas voltamos na próxima quarta-feira com a nossa agenda, se Deus quiser. Muito bom, muito obrigado. Nós temos aqui umas perguntas interessantes, viu, Assarei? A nossa Madalena Correia Simplício, lá de Campos. Campos é uma área importante na história do movimento espírita. Via internet, ela nos manda a seguinte questão: como a doutrina espírita compreende o sentido da fé? No programa passado você deu uma bonita explicação sobre a fé, fidelidade, filhos, né? Olha, Madalena, essa nossa resposta agora visa esclarecer qual é o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas. Como a doutrina espírita compreende este sentimento e de que forma colocá-lo em prática frente às dificuldades da existência? Na verdade, é um desafio. Vamos ver o que diz Mateus no capítulo 17, versículos 14 a 19 do Evangelho de Jesus. Ele diz o seguinte: porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus, ele diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, por menor que seja, mas que seja sincera e consciente, terá capacidade para remover montanhas. Com isso, o Mestre nos faz refletir sobre quanto somos descrentes nos momentos difíceis. Nos fartamos de muita teoria, mas na hora da prova fraquejamos. Uma pequena dose de fé já não faria maravilhas? É aquela mania da gente achar que é impossível, que não dá. Então é necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, das nossas dificuldades. São também as nossas limitações, os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder desse sentimento tão falado e tão pouco compreendido, e também praticado, né? Que é a fé. Pois ele esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Em sua carta, Tiago nos ensina que a fé é condição fundamental, mas que sem obras ela não realiza. Então, para o Espiritismo, transparece a condição de que a fé é fundamental, mas ela precisa ser praticada em nome do amor incondicional, em nome do amor ao nosso próximo e do nosso trabalho por ele. Aí estão as obras, e a fé é exatamente a argamassa, a base que nós temos que construir em nós para então podermos construí-la através das obras. Interessante que Paulo se refere à fé como uma daquelas virtudes fundamentais, né? Teologais, a fé, a esperança e a caridade. Os nossos irmãos da igreja, né, é que chamaram de virtudes teologais. Teo de Deus, né? E logais de logos, quer dizer, a palavra, né? Palavra de Deus. Então, a virtude, essa raiz vir, que é Deus viril, né? Uma coisa forte. Então, a fé é uma coisa forte, é uma palavra forte, através da qual Deus fala à criatura humana.
essa ideia de fé. A fé, a gente diz assim, a fé nos coloca na estrada da evolução. Porque precisa ter fé, né? Se sintonia com o Pai. Aí a gente cai, escorrega, aí vem a esperança, se levanta, sacode a poeira. Mas o que faz você evoluir não é nem a fé, nem a esperança, é a caridade. Por isso ela é a maior de todas as virtudes. Entendeu? Então, fé, esperança e a caridade são as vozes fortes com que Deus fala ao coração dos homens. Agora, aquilo que espiritualiza o homem não é nem a fé nem a esperança. O que espiritualiza o homem são as obras. A caridade é o amor em movimento, o amor que se desloca, que produz coisas. Daí essa explicação que o sábio deu para nós de maneira tão clara, né? Lindo. A segunda questão aqui que a nossa irmã Madalena coloca é: a espiritualidade confiava na fé de Kardec para ele cumprir a sua missão? A Madalena sabe perguntar. Né? Do ramo. Então vamos lá. A responsabilidade, minha irmã, pelo advento do Espiritismo, na qualidade de terceira revelação, não poderia ser entregue a alguém que não tivesse um histórico espiritual de grandes conquistas. Você veja bem, o espírito irmão X, Humberto de Campos, em seu livro psicografado por Chico Xavier, chamado Cartas e Crônicas, ele descreve no capítulo 28, chamado Kardec e Napoleão, 2 exemplos de missões de grande responsabilidade atribuídas a 2 espíritos e o que aconteceu com eles. Irmão X descreve uma reunião da dimensão espiritual na noite de 31 de dezembro de 1799. E ia virar o século. Estava virando o século. Onde um expressivo número de espíritos de alguma forma comprometidos com a Terra testemunhavam a reafirmação a Napoleão que ele estava encarnado, mas ele se desprendeu durante o sono, né, e compareceu a essa reunião. Estava sendo destacada a ele a importância do seu papel político nos rumos da França e da Europa. Napoleão estava ali amparado pelo iluminado espírito do druida Allan Kardec, que contava com o êxito da missão do general francês para os bons rumos da sua missão. Liberdade, igualdade, fraternidade. Era isso. A Kardec foi configurada a grande confiança de que ele seria vitorioso. Mas a espiritualidade superior sabia também que, mesmo entre almas escolhidas, o livre-arbítrio tem soberania para influir nas decisões. Portanto, no crédito atribuído a Kardec ficou apenas a advertência de que, caso ele falhasse, outros estariam apostos para substituí-lo, pois o grande plano não poderia sofrer solução de continuidade. A história nos mostra que Napoleão, motivado ainda pelas intempéries da vaidade humana, apesar das suas qualidades como líder, ele sucumbiu e perdeu-se no emaranhado de lutas que o desmereceram e viu assim a sua missão falhar. Todavia, Kardec superou quaisquer dúvidas que pudesse ter e veio a abraçar sua missão com grande esforço e dedicação, permitindo que as bases do Consolador prometido se fincassem no mundo dos homens. Codificando o Espiritismo, ele correspondeu plenamente ao que dele se esperava. E ele construiu isso com fé, esperança e caridade, como disse aqui o César. Pois é, e a nossa irmã arremata com uma outra questão. Existe uma fé humana e uma fé divina? Existe uma fé cega e uma fé racional? Olha, minha irmã, vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, versículo 12, o seguinte: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dera às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. Aqui, nesse caso, Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força pode ser aplicada em 2 campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo proposto. No campo material, Kardec define a fé como humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo, a construção de uma empresa, a melhoria profissional buscando novos horizontes de atuação.
Todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho. Sentimento este que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade. Nós podemos citar vários exemplos de homens que realizaram grandes tarefas para o bem da humanidade, acreditando no seu próprio potencial, atuando em vários campos de atividades, como, por exemplo, a política, as ciências, os descobrimentos e também o campo empresarial. No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. É a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. Esta fé, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos desta última e direciona essa força material para a satisfação da coletividade e não mais só da individualidade. Agora, a fé que a nossa doutrina veio propagar é a fé raciocinada, aquela que, conforme esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, veio aliar a esse sentimento de crença e vontade de querer uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. É ela quem dá uma base sólida à nossa crença, podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo. Deve ficar claro que o perigo da fé cega, aquela que acredita sem compreender, sem questionar, pois ela é a gênese do fanatismo religioso que causou tanto mal para a humanidade e que deve ser combatido com serenidade e racionalidade. Muito bem, vamos então ao nosso breve intervalo, daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, o PPS que a Internet do Bem apresenta hoje encerra uma bela mensagem de Chico Xavier. Com seu modo simples de ser, aliando serenidade e sabedoria, o saudoso amigo toca fundo nossas almas, despertando-nos para a verdade da vida e fazendo-nos lembrar os ensinamentos contidos em O Livro dos Espíritos, questão 717, em que Kardec pergunta sobre aqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário. O Espírito de Verdade responde: ouvidam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado a outrem. E mais adiante, na questão 922, ao falar da felicidade relativa à posição de cada um, pois o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro, Kardec pergunta se haverá na Terra alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E o Espírito de Verdade responde, aspas, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Fecha aspas. Na mensagem de hoje, Chico Xavier nos oferece a seguinte lição. Quando você conseguir superar graves problemas de relacionamentos, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Uns queriam um emprego melhor, outros só queriam um emprego.
Uns queriam uma refeição mais farta, outros queriam apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros queriam apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros simplesmente ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros queriam a bênção de poder enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros se contentariam em poder falar. Uns queriam silêncio, outros se alegrariam em poder ouvir. Uns queriam sapato novo, outros agradeceriam a bênção de ter pés. Uns queriam um carro, outros se sentiriam felizes por poder andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pela noção que uma pessoa tem do quanto ela sabe. E a superior é dada pela humildade de reconhecer o quanto ela ainda não sabe. Busque a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Há coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Meus irmãos, que valiosos conselhos! Agradecendo a sua fraternal audiência, aqui nos despedimos com votos de paz e prosperidade. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, na parte da manhã, nós estamos de férias. Mas na parte da tarde, uma atividade especial, como já é tradição no nosso ICEB. Vamos receber a queridíssima Darcy Neves, patrimônio do nosso movimento espírita aqui no estado do Rio de Janeiro. A Darcy falará sobre educação do espírito no próximo sábado, 3h da tarde. Você anotou? Então pega papel e lápis. Darcy Neves, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com o tema Educação do Espírito, 3h da tarde, no nosso ICEB. Imperdível! E o destaque da revista Cultura Espírita de hoje, Ana Guimarães. Bom dia, Ano Novo! Não é pecado sonhar, desde que os sonhos não nos levem ao despenhadeiro da irresponsabilidade, ao esquecimento dos compromissos assumidos ou a acolhermos novos compromissos que não teremos condições de honrar. Se a vida é um hino de esperanças, cantemos esse hino com reverência e respeito, e tudo mais nos virá com a graça de Deus. Paz, consciência tranquila. Então, meu velho amigo, Ano Novo, sua chegada encheu de luzes os céus do Rio de Janeiro e de outras cidades deste mundo velho, sem porteiras. As pessoas sorriram, bailaram, cantaram e até adormeceram, refertas de promessas feitas no ardor da esperança pela chegada de um novo ano, estímulos, prosseguimento na marcha evolutiva com paciência e resignação.
E tenho certeza, nos diz Ana Guimarães, Deus o auxiliará a ser cada vez mais jovem, mais feliz. Feliz Ano Novo! Faço das palavras da querida Ana Guimarães uma homenagem, um abraço ao nosso Geraldo Rodrigues Guimarães, meu, do Toninho, de todo o ICEB e de todos os fãs do Geraldo, este amigo querido. Lembra você que o portal do ICEB está sendo todo reformado. Mas você pode acessar o nosso portal. Anote: portaliceb.org.br. Anotou? portaliceb.org.br. A nossa TV ICEB está a um clique. Basta que você baixe o aplicativo no seu computador ou no seu smartphone, Android, iPod, e você vai ter toda a nossa programação online. Seja bem-vindo ao nosso ICEB. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.